agricultor desde que eu nasci, sempre trabalhei na agricultura. Nasci lá em São Luís do Rio das Antas, sempre morei lá, a não ser assim um período que eu estudei no seminário durante 5 anos, foi o tempo que eu não fiquei lá propriamente, né? Mas a minha família sempre morou lá desde que nasceu, e eu continuo lá, tenho a minha casa lá, minha propriedade lá, minha lavoura, minhas roças lá, continuo lá. Basicamente hortaliças, uma grande variedade. No passado até a gente tinha plantação de pareiras, mas depois acabou migrando para hortaliças e basicamente só vem plantando isto. Tomate, couve-flor, brócolis, repolho, melão, abobrinha, pepino, pimentão, berinjela, planta um pouco de milho, vende um pouco de milho verde, o resto para os animais. Aí tem uns animais para consumo próprio. É isto. Assim começou com um grupo de pessoas que vinham conversando. Já aconteceu no passado, teve outras pessoas em outras eleições que também tentaram. Até na época tinham até me convidado, eu tinha outras coisas para fazer, acabei não me envolvendo. E nessa última aqui, a gente sentiu a necessidade que fazia muitos anos que era basicamente a mesma diretoria, a mesma administração que vinha na frente do sindicato, e achou por bem lançar a ideia de tentar a mudança. Só que todo mundo viu e acompanhou que não foi fácil, que as coisas foram complicadas. A gente teve que recorrer à justiça para tentar inscrever a chapa, né? A gente não pedia na época lá, o ano passado, para entrar no sindicato. A gente pedia a oportunidade de lançar o nome dessa nova proposta de mudança, para lançar para os associados, para que pudessem escolher. Na época, quando foi começado, era encabeçada pelo Pauletti, que era o candidato a presidente, só que no decorrer de todo esse caminho ali, entrou o Ministério Público, entrou a FETAG como comissão eleitoral, e verificaram que as extensões de base não estavam de forma legalmente constituída do Ministério do Trabalho, né? Então, a comissão eleitoral, eles acharam fazer conforme manda a legislação, para que pudesse ser feito da forma mais correta. E daí, depois disso, registrar a chapa, que já foi feito, e fazer a criação das extensões de base. Eu não vou culpar a antiga diretoria, porque teve coisas que mudaram com a legislação. Então, tinha sido constituído as extensões de base lá em 1992, se não me engano, só que a legislação era diferente, não precisava fazer o registro no Ministério do Trabalho, e as coisas foram mudando, e com o passar do tempo veio nova legislação que precisava se enquadrar. Não sei se foi de repente por um descuido ou porque na época não tinha necessidade e não foi feito, né? Então, mas quando que veio aqui o Ministério Público do Trabalho e a Comissão Eleitoral, eles viram que para deixar da forma legal tinha que ser dessa maneira, né? Assim, ó, a gente entrou aqui,
tivemos que fazer toda uma estruturação da nossa equipe. Assim, no primeiro momento a gente até achava que não seria necessário, mas ao passar dos dias a gente viu que não tinha condições de manter a equipe que estava, não pela competência deles, né, mas pela ligação forte que tinha com a antiga administração, né. A gente sabe que tanto tempo juntos acaba criando um elo de ligação. Então a gente foi trocando aos poucos, à procura de pessoas capacitadas também para fazer os serviços aqui que são necessários para os associados, para os agricultores. E a gente, graças a Deus, tem uma equipe muito boa, competente, que está fazendo o trabalho de uma forma excelente para os agricultores, para os associados. Nessa parte aí, a gente está até privilegiado por ter essa equipe competente que faz isso, né? Temos a nossa sede no município de Bento Gonçalves, com toda a estrutura principal do sindicato, todos onde está centralizado os principais atendimentos, mas também não deixamos desassistidos os outros municípios, né? Temos a nossa subsede lá em Montebello, em atendimento em tempo integral, e em Santa Teresa em meio turno, né? Lá só na parte da tarde. E a gente tem até pensando eu não sei, para esse ano eu acredito que não, mas para o futuro, ter alguma subsede em Pinto Bandeira também. A gente tem bastante associados lá, a gente sabe que é uma agricultura forte, não só naquele município, como nos outros também, mas nessa parte aí também expandir os nossos serviços para lá. De infraestrutura, eu acho que é o que mais o agricultor sente de infraestrutura, as dificuldades, principalmente de acesso à telefonia, e da telefonia eu digo a telefonia móvel e a internet também, que é o que tem bastante dificuldade. Já foram feitas algumas ações, foi feito reuniões aqui para debater sobre a internet. A gente está tentando ver a região ali da linha Ferre, Demar e Veríssimo de Matos com uma empresa ou mais do que uma, para ver a disponibilidade de levar fibra ótica até lá, porque a gente sabe que os lugares onde tem mais moradores é mais fácil das empresas irem por conta, mas lugares mais distantes, mais complicados, não é fácil. E a gente sabe que se esperar pelo poder público em todos os níveis é difícil, né? A telefonia móvel também é deficitária no interior, muitos locais não tem sinal de celular, então a gente vê isso como um problema. A energia elétrica também, então isso a gente vê e tem bastante, né? Energia fraca, onde os agricultores às vezes querem investir em alguma coisa que precisa um pouco mais, uma câmara fria, uma agroindústria, nesse sentido, a energia não é de qualidade, né? Então também tem lugares que falta isso, né? Precisa luz trifásica e não tem. A questão das estradas também, tem lugares que é complicado, tem lugares que falta manutenção, principalmente em alguns lugares aqui de Bento Gonçalves. A gente sabe das dificuldades que tem as prefeituras, mas principalmente em Bento, asfalto não é feito há muito tempo no interior. Já os municípios menores, como Montebello e Santa Teresa, eles estão por conta própria levando em algumas localidades, expandindo o asfalto. E se todo mundo fizer um pouco,
os problemas vão se resolvendo e nada melhor do que o agricultor sair de casa e transitar por um asfalto para levar a produção, né? Se não tiver infraestrutura, o jovem sai na primeira oportunidade que tiver, né? Não é só a condição financeira que tem, porque às vezes ele sai, vai morar na cidade, trabalhar na cidade, às vezes ganha até menos do que ganharia lá, mas as dificuldades de acesso, de comunicação, são sentidas pelo jovem, e o jovem quer ter acesso aos meios de comunicação, quer ter acesso à internet, às redes sociais, e tem muitas localidades que tem esse problema, né? Na minha visão, eu vejo assim que está complicado para toda a agricultura. Não dá para dizer que tem um setor da agricultura que tenha tendo rentabilidade, que sobre dinheiro no bolso do agricultor. Na questão dos hortifrutis é complicado, os insumos são muito caros, o agricultor planta, não sabe quanto vai receber lá no final, quando está pronta a produção. Isso acontece também com os citros, com o pêssego, com a ameixa. Os custos de produção são muito altos, os insumos, o óleo diesel, encarece muito. E a questão da uva, eu vejo que onde está mais complicado ainda, né? É onde não teve reajuste no preço da uva do ano passado para esse ano. Apesar de ter uma safra de qualidade, os agricultores não foram valorizados, né? Teve uma briga muito grande, a gente lutou bastante para que aumentasse esse valor. Não foi fácil manter o preço, porque por parte da indústria eles queriam até baixar esse valor, vieram com umas propostas absurdas, que já está inviável do jeito que está, né? E se fosse do jeito que eles queriam, ia ficar pior ainda, né? Então, eu acho que ainda é um setor que a gente tem que olhar, porque vê que é um dos mais preocupantes, né? A gente sabe que tem outros setores também que estão sentindo bastante dificuldade, tem a questão dos integrados de aves, suínos. Não é a gente não tem muitos agricultores que têm essa produção, mas também sentem a crise, tem problemas de rentabilidade. Os produtores de leite também vieram amargando prejuízos ao longo do ano, mas a questão da uva é preocupante, né? Tem muito vinho vindo de fora, muito vinho importado. O nosso, ele é encarecido pela questão dos impostos, é uma carga tributária muito grande que acaba afastando o consumidor, né? E se a empresa não vende o vinho, fica difícil dela conseguir repassar o preço pro produtor, né? Mas acaba pagando mesmo, quem paga é o agricultor, né? O lucro da empresa ela vai ter sempre, né? E quem vai pagar a conta vai ser o agricultor. Eu vejo assim, ó, as propriedades que tem onde tem uma visão um pouco diferente, que abre o leque, que tem uma diversificação de produção, conseguem se manter, conseguem manter o jovem. A questão das agroindústrias, a gente tem várias agroindústrias que agregam valor na produção. Então, isso faz com que, se não dá bem a uva, a outra atividade vai render. Se a outra atividade não está dando muito bem, de repente naquele ano a uva foi bom, né? Mesma questão, que isso mais engloba a região de Pinto Bandeira, tem uma diversificação um pouco maior. Eles têm o caqui, tem a ameixa, tem o pêssego, tem alguns que se dedicam a hortaliças também.
e também tem a uva, né? Nessas regiões eles conseguem ter uma renda não só numa época do ano, né? Tem várias, né? Já em outras a gente vê com mais preocupação, né? O turismo rural, que pode ser uma forma de também, e tem muitos lugares que o jovem fica, as famílias investem nisso também, além da produção de uva, tem lá o seu comércio que atende os turistas, tem a cantina que produz vinho, que atende turista, tem um restaurante. Então, a diversificação é o caminho, né? A questão das hortaliças é bem relativo à oferta e procura. Às vezes, quando tem uma oferta grande de produtos, o preço baixa. E quando tem falta de produtos, isso acaba subindo o preço, né? Então, tem alguns que conseguem, tem o pessoal nas regiões mais baixas, na beira do Rio das Antas, tanto na região mais da linha Rosário, Burati, São Luís, próprio linha Fera e Natividade, conseguem às vezes antecipar algumas culturas. O pessoal de Santa Teresa, na beira do rio, começar a plantar o tomate mais cedo para fugir da época tradicional que todos plantam, né? Já tem gente logo agora, metade do mês de julho, início de agosto, já começam a fazer os plantios de tomate, e onde regiões mais altas, como é o caso de São Pedro, Pinto Bandeira, Vale dos Vinhedos, Tuiuti, não conseguem nessas épocas. Então, aqueles agricultores, por ser uma micro-região, conseguem antecipar e ganhar um preço maior, né, em determinadas épocas. Então, é como eu disse, né, vai da época do ano e da oferta e procura dos legumes, das hortaliças, né. Uma possibilidade assim de agregar valor e renda, mas ainda tem uma burocracia grande, que as exigências basicamente são as mesmas de uma grande vinícola, né? E ainda limita a produção e a venda, porque o máximo essas vinícolas coloniais podem produzir até 20 mil litros e só podem vender na propriedade ou em feiras, né? Não podem vender para um mercado, não podem vender para um restaurante, né? Então, às vezes, limita a produção e limita o comércio, né? Seria até mais vantajoso entrar para o simples, que as exigências são basicamente as mesmas, e poderia vender em qualquer lugar, qualquer mercado. Claro que ia pagar um pouco de imposto, mas teria esse leque aberto, esse mercado que poderia se vender. As vinícolas são de extrema importância, só que tem que ser uma parceria justa, onde todos ganham, né? Não pode só o agricultor ser o penalizado e não ter rentabilidade, né? A gente entende as dificuldades que as vinícolas têm, também são trabalhadores, mesmo sendo os empresários também, eles se dedicam à sua atividade, tem os custos grandes, a gente sabe que a carga tributária é enorme, as exigências de legislação também, questões ambientais, mas eu vejo assim que se não tiver o produto principal, que é a uva, não vai ter um vinho de qualidade, um suco de qualidade. Elas são importantes, as vinícolas, as cantinas são importantes para o agricultor, mas tem que ser de uma forma onde todos ganham e não só um lado e o lado mais fraco, onde produz a matéria-prima, que é o produto que sem ele não iria produzir, não tem a rentabilidade nenhuma. Que não adianta ter uma excelente produção, uma excelente qualidade como teve esse ano, e os agricultores ganharam menos do que o ano passado em valores, a mesma
a mesma variedade de uva, com a mesma graduação do ano passado, esse ano receberam menos, né? Esse ano era um ano para as vinícolas mostrarem, dizer, não, a qualidade, vocês fizeram qualidade, o tempo colaborou, os agricultores fizeram tudo direitinho para cuidar da produção, nós vamos valorizar pela qualidade que recebemos a uva. E pagaram menos por uma qualidade maior desse ano, né? Então, fica um discurso meio diferente, na prática, diferente do que eles pregam, né? O cooperativismo é uma forma diferente de trabalhar, onde todos trabalham em prol do bem comum de todos, né? Eu acho que para a gente trabalhar com o cooperativismo, a gente tem que mudar a mentalidade própria da gente, né? Às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa em favor do outro e vice-versa do outro. Ele tem que abrir mão de alguma coisa em favor de mim e do grupo, né? Mas é uma forma de melhorar a vida de todos. O cooperativismo, o associativismo, trabalhar em conjunto, isso fortalece todos, né? Só que tem que começar a mudar a mentalidade de cada um, né? Senão as coisas não funcionam. Mas é um excelente jeito de trabalhar, de conduzir as coisas, sem dúvida nenhuma, né? O cooperativismo, o próprio associativismo também, trabalhar em grupos, em conjunto, sempre fortalece, né? Porque tem mais força, né? Um grupo maior de pessoas, de agricultores, sempre tem mais força do que de forma individual, né? Eu acho que nesse momento é de cautela para ter cuidado, assim, às vezes é melhor cuidar bem do que a gente tem, do que expandir uma área, fazer mais. E a gente sabe que a nossa região aqui são pequenas propriedades, terrenos acidentados, temos as legislações ambientais que proíbem, às vezes, algumas atividades. Também teve alguns agricultores que investiram mais, estão tendo uma boa produção, com qualidade também, que é uma forma de diversificação. Eu acho que o que está, por enquanto, no limite é a produção de uva, assim que o mercado está cheio, né? As vinícolas estão cheias, o mercado consumidor está estagnado, em compensação vem vindo muitos produtos de fora, né? Então, na questão da uva, expandir é complicado, né? Já está tendo pouca rentabilidade para os agricultores, estão sendo pouco valorizados, e se tiver mais produção, vai ser pior ainda, né? Eu espero ver o sindicato cada vez mais forte, porque é uma instituição que tem uma longa história de lutas, de conquistas, e é uma referência para os agricultores, né? Pode vir pessoas que não... com outras opções de fazer os serviços, de prestar atendimento para os agricultores, mas o sindicato, a instituição sindicato, ela é muito mais forte, muito mais representativa do que o Sedenir presidente, do que qualquer um que tenha passado por aqui. Então, a instituição em si é o que une os agricultores, que faz as lutas, que briga pelos direitos. O meio rural está diminuindo de pessoas para trabalhar, e como eu disse, as pessoas vão tendo uma certa idade, mas o sindicato, eu vejo que ele pode ser mais forte. E o interior, eu vejo assim, quem se qualificar, quem buscar alternativas, vai conseguir sobreviver, porque a gente sabe que as dificuldades
são grandes, a concorrência é grande, vem os grandes e tem outras opções de produzir em outras regiões, onde o maquinário pode substituir a mão de obra familiar, mas as coisas que são feitas pela família dos agricultores, pela agricultura familiar, isso eu acho que no futuro vai ser valorizado, porque tem coisas que a máquina não substitui, que é o cuidado do agricultor lá na sua produção, de ir lá todos os dias, ir lá verificar como é que está a uva, se tem doenças, a poda que ele fez. É diferente do que colocar uma máquina e não ter esse contato da pessoa, do agricultor familiar para fazer esses serviços no dia a dia, né? Que o olhar dele, o amor que ele tem pela terra, pela sua produção, isso não substitui. Então eu acho que no futuro, os que se qualificarem, procurar novas tecnologias, vão permanecer na atividade.